Olá, nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre normalização em banco de dados. O meu nome é Gabriela, eu sou estagiária aqui da COTIC, da Universidade Federal do Pará, e a gente vai abordar alguns pontos referentes a esse ponto. Bom, então o que seria normalizar um banco de dados? Quando eu normalizo um banco de dados, eu modelo as informações do banco, né, os atributos, as entidades, de modo a evitar redundância, a diminuir o tamanho, o armazenamento, no caso, é reduzido. Eu facilito a manutenção. Então, normalizar é você estabelecer um conjunto de regras, onde você vai fazer associações das informações do banco de forma otimizada. Então, ao invés de você ter várias informações que só estão lá de forma solta, você vai tentar torná-las o mais concisas possível. E isso vai facilitar muito na questão da manutenção, na questão do tamanho e tudo mais. Na normalização, a gente tem as formas normais, que são conjuntos de regras que você aplica no seu projeto de banco de dados. E aí existem várias formas normais, mas até a terceira forma normal é onde a gente vai abordar hoje. Porque quando o projeto de banco de dados está na terceira forma normal, ele é considerado como tendo um mínimo para ser considerado normalizado. Então, por mais que existam outras formas normais, quando o projeto de banco de dados está na terceira forma, eu já posso dizer que ele está normalizado. E aí, cada forma normal que eu for adicionando claro, é um benefício, né, para o projeto, dependendo do que você vai fazer, mas na terceira ele já está normalizado. Então, as formas normais, elas são dependentes uma das outras. Então, um projeto de banco de dados que está na segunda forma normal, ele precisa estar na primeira forma normal, e o que está na terceira forma normal precisa estar na segunda e na primeira. Então, a primeira forma normal, ela é a única que não depende de outras, justamente por ela estar nessa primeira posição. Quando a gente fala de atributos no banco de dados, a gente está no banco de dados relacional, né, nós estamos nos referindo às colunas das nossas tabelas. Então, eu tenho atributos simples que são os atributos atômicos, como a gente está tratando aqui. Eu tenho atributos compostos e atributos multivalorados. Aí tem uma série de outros atributos, mas a gente vai trabalhar só com esses três, porque é suficiente para a gente entender essa forma normal. Os atributos simples são atributos que são indivisíveis, né? Você é uma informação precisa. Já atributos compostos, a gente pode ver como no caso do endereço, eu tenho uma rua, tenho um número, eu tenho um bairro. Então, quando eu vou fazer consultas no banco de dados, essas informações não necessariamente vão estar juntas. Talvez eu precise pesquisar apenas por um bairro, ou apenas pela rua, ou algo assim. Então, um atributo composto, ele dificulta na questão da normalização do banco. Então, a primeira forma normal, ela trabalha com atributos atômicos. Então, eu não posso ter atributos compostos e eu não posso ter atributos multivalorados, como é o caso do telefone. No caso do atributo multivalorado, como a gente pode ver, eu tenho vários números de telefone que podem ser atribuídos para uma única pessoa. E isso vai contra o que define a forma normal, a primeira forma normal, que seria trabalhar apenas com atributos atômicos. Então, qual seria a solução? Justamente no processo de normalização, a gente identifica anomalias no projeto de banco de dados, como a gente já identificou aqui, que são os atributos compostos e os atributos multivalorados. Aí, a partir do momento que eu encontro essa anomalia, eu tento reverter esse processo para atingir o que a forma normal determina. Nesse caso, eu vou realizar uma decomposição. Aí, como a gente pode ver nessa primeira tabela, a gente tem um formato que não atende à primeira forma normal. E aqui nas tabelas 2 e 3, que são equivalentes à primeira tabela, só que agora é normalizada. Então, ao invés de eu ter apenas um campo com endereço,
que tem todas aquelas informações que a gente viu anteriormente, eu separei o bairro porque ele pode ser requisitado em uma consulta separadamente. Então isso facilita na hora de consultar as informações no banco, na hora de alterar alguma coisa. Não preciso mexer em toda uma informação, eu posso mexer em algo mais específico. E o telefone, foi gerada uma nova tabela só para as informações referentes ao telefone. E aí, como a gente pode ver, eu faço a identificação pelo ID. Então, eu tenho vários registros e tem registros que são referentes a uma mesma pessoa. Então, eu identifico isso pelo ID. O ID 01, ele tem 2 telefones. Então, eu posso pesquisar isso na tabela, na primeira tabela e ter a equivalência de qual é a pessoa que tem esse telefone, mas de uma forma separada. Então, aqui já está atendendo a primeira forma normal, que são os atributos atômicos. A segunda forma normal, ela trabalha com a questão da dependência funcional total. O primeiro requisito dela, como já foi dito, é atender a primeira forma normal, ou seja, os atributos têm que ser atômicos. E essa questão da dependência funcional total é porque na segunda forma normal, a anomalia que a gente precisa evitar é a dependência funcional parcial. O que seria isso? Seria quando um atributo ele não é dependente da chave primária inteira. Então, a dependência funcional total seria ele ser dependente, né, da chave primária inteira. Porque existem casos que a chave primária ela é composta, como nesse caso dessa tabela que a gente tem aqui. A chave primária ela é composta do código do lote e pelo código do produto. Essas informações precisam estar juntas para poder gerar a identificação dessa tabela. Então, se a gente observar o nome do produto, ele não necessariamente depende do código do lote, ele depende do código do produto. E como a gente tem uma chave primária composta, nesse caso, ele fere o que determina a segunda forma normal, que seria depender das 2 chaves primárias nesse caso, ou quantas tivessem. Então, o que foi feito, analogamente com o que foi feito anteriormente, a gente criou uma nova tabela, onde a gente tem apenas a chave primária que depende o nome do produto, e nesse caso ele depende unicamente da chave primária, que é a única chave primária da tabela que foi criada. Então, a gente pode ver que já ficou bem mais separado, né, as informações. E agora está atendendo a segunda forma normal. A terceira forma normal, como foi dito anteriormente, ela precisa atender a segunda forma normal e, consequentemente, atender a primeira forma normal. E ela trabalha com a questão da dependência funcional transitiva. Aí o que isso significa? Cada atributo não principal não possui dependência transitiva da chave primária. Aí o que seria um atributo não principal? Ele não é uma chave, né, no caso da nossa tabela. No caso, a gente tem um subtotal aqui que ele não depende do número do pedido e não depende do código do produto. Ele é gerado através da manipulação dos atributos quantidade do produto e valor do produto. Então, nesse caso, não deve haver atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave. Então, nesse caso, a quantidade do produto e o valor do produto, eles não são atributos chaves. E o subtotal está sendo determinado pela manipulação de 2 atributos que não são chave. E isso fere a terceira forma normal. Existe essa dependência funcional transitiva, né, do subtotal com esses 2 outros atributos. Então, nos 2 casos anteriores, a gente decompôs, né, as tabelas de forma a organizar de uma forma melhor, mas nesse caso a gente simplesmente retirou o atributo subtotal, porque ele é desnecessário, ele ocupa um espaço que pode ser gerado de outra forma, tu pode manipular os 2 atributos e conseguir ele. Então seria só um espaço que você ocuparia a mais, e como isso fere a terceira forma normal, a gente retira, e aí nesse caso essa tabela está normalizada. A gente pode dizer que essa tabela ela está normalizada, porque ela atende a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Aqui são algumas referências que eu usei para montar essa apresentação, e concluindo, a gente deve normalizar os nossos bancos de dados
Porque como a gente viu, a gente evita que em casos em que eu precise fazer uma alteração de algo específico, eu precise mexer em várias tabelas ou algo assim, porque eu normalizando, eu tenho informações em lugares específicos, associações específicas. Então, se eu precisar fazer uma alteração, eu faço uma alteração específica. Então, isso facilita muito a manutenção. E facilitar a manutenção é algo muito importante quando a gente está trabalhando com projetos grandes. E, além disso, eu aumento a integridade dos meus dados, né? Eu evito redundâncias e tudo mais. E é isso.